Fala pessoal, aqui quem fala é o Jota, sou analista da Rico Investimentos e hoje estarei respondendo a uma pergunta que me chegou, que foi: como identificar uma perna de tendência e uma perna de correção? Como que eu posso saber se aquela onda é uma onda de tendência ou se aquela onda é uma onda de correção? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, olhando aqui para a tela, pessoal, a gente vai pegar a exemplo, um gráfico, um dia qualquer, e a gente vai olhar esse gráfico de 1 minuto e identificar. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês o porquê que eu utilizo a estratégia da forma que eu utilizo hoje, Por que que eu escolhi usar dessa forma, como que eu cheguei nesse entendimento que para mim foi até aqui o melhor formato, a minha melhor versão de trade. Então, por que que eu faço assim? Observa que o mercado, ele no gráfico de 1 minuto, ele é muito ruidoso, ele tem muita violinada, ele tem muito sinal falso, muito rompimento falso. Então, por diversas vezes, eu sempre operei de maneira bem simples, sempre tentei simplificar ao máximo o meu operacional. E mesmo assim, eu encontrava dificuldades em algumas vezes quando eu queria fazer uma operação mais técnica, porque 1 minuto às vezes me tirava da operação e depois ele até seguia naquela direção que eu imaginava. Outras vezes eu ficava de fora da operação tentando esperar o momento certo para entrar e aí ele ia e eu acabava ficando de fora também, só assistindo o movimento chegar até onde eu imaginava. Por um detalhe ou outro, um capricho talvez, eu acabava ficando de fora da operação. Então, com o tempo, a gente vai evoluindo e vai estudando e vai encontrando maneiras de facilitar a nossa própria caminhada. Então, mesmo sendo simples, eu, sem perder a característica de simplicidade, eu tentei melhorar a minha forma de operar. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: todas as vezes que o gráfico de 1 minuto faz um sinal falso, ele deixa muita gente perdido em relação a este novo topo, por exemplo. Muitas vezes eu seria estopado aqui e depois o mercado voltaria a cair. Por outro lado, se você pensa em compra, você compra aqui e ele volta e perde o fundo aqui. E aí você pensa em venda aqui, ele volta e fica batendo o topo, batendo o fundo, e aí ele faz rompimento de novo aqui de fundo, rompimento de topo, enfim. E você fica aguardando vários sinais e ele vai dando vários rompimentos e ele não sai daquela complexidade e a gente tem que ficar de fora esperando o mercado até a hora que ele vai dar um sinal. E de repente ele faz um movimento e cai e você não consegue mais pegar, porque ele cai até aqui. Aí você imagina que ele deveria voltar nas médias, até mesmo para fazer retrações aqui de Fibonacci, e ele não vem, ele simplesmente continua caindo, e não vem, e cai, e a gente acaba ficando olhando para o mercado fazer o movimento e a gente de fora, porque ele não fez o que a gente gostaria que ele fizesse, que era retornar até aqui, ou então que aqui ele parasse de cair e começasse a subir, para que a gente pudesse ter então nesse ponto aqui uma compra. Mas enfim, nada disso, observa, que aconteceu. Então, para eu chegar nesse meu formato, eu levei em consideração todas essas minhas dificuldades que eu encontrava ao longo do tempo. E é sempre bom a gente estudar para melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E eu estou sempre tentando melhorar. Hoje eu opero de um formato próprio, uma estratégia própria, mas mesmo assim eu ainda trabalho nela, porque se eu descobrir uma forma de melhorar ou de simplificar, eu estarei fazendo com certeza absoluta, porque o meu intuito é fazer as coisas da maneira mais simples possível e facilitando então que eu possa pegar os melhores resultados. Até mesmo porque o simples é o que mais funciona. O básico sempre vai funcionar. Bom,
Então, observa então as ondas. Nós temos aqui uma onda que caiu. Essa onda nós podemos chamar de onda de tendência. Então essa perna chamamos de tendência e essa perna chamamos de perna de correção. Se essa é a perna da correção, essa também é a perna da tendência. E aí uma nova correção, uma nova perna de tendência e uma nova correção na qual rompeu o topo anterior. E aí, que nome nós damos a essa perna? No caso esta aqui, em amarelo, que rompeu o topo anterior. Então, essa perna que era para ser apenas uma correção, acabou rompendo o topo anterior. E depois voltou a cair, o mercado volta a cair. Vamos dar nomes às linhas aqui. Então nós podemos chamar essa perna aqui de perna de tendência e essa aqui correção. Tendência, correção. Tendência, correção. Ok? Então, o nome também é de correção, porém ela rompeu um topo anterior. Característica de tendência de baixa, os topos e os fundos são descendentes. Então, para que eu tenha uma tendência de baixa, eu preciso de topos e fundos descendentes. Para que eu tenha uma tendência de alta, a partir desse movimento aqui, eu preciso de topos e fundos ascendentes. Bom, nesse momento aqui eu não tenho nem topo e fundo descendente, tampouco topo e fundo ascendente. Eu tenho um fundo descendente e um topo ascendente, ou seja, eu não tenho tendência, ok? Então essa perna que era de correção quebrou a tendência. Em seguida, volta a cair. Ok, vamos chamar novamente essa perna de tendência, porque ele segue nessa tendência que precedeu essa quebra aqui. Então essa volta a ser a perna da tendência e esta seguinte, a perna de correção. Novamente, perna de tendência e novamente perna de correção. Observa outra vez este rompimento. Vamos lá. Vamos desenhar aqui em amarelo essa correção quebrou a tendência. Então, o que nós temos aqui? Perna de tendência, perna de correção. Perna de tendência, perna de correção. Vamos lembrar aqui desse nosso exemplo anterior. Para que eu tenha uma tendência de baixa, eu preciso de topos e fundos descendentes. Para que eu tenha uma tendência de alta, eu preciso de topos e fundos ascendentes. Aqui eu não tenho novamente nenhuma das duas condições, nem topos e fundos descendentes, nem topos e fundos ascendentes. O que eu tenho é novamente um fundo descendente e um topo ascendente. Ok, então esta onda de correção quebrou novamente a tendência. Mas para que eu tenha uma tendência de alta, eu preciso da onda 2 de correção e a onda 3 de tendência. Se isso não acontecer, eu não tenho uma tendência de alta. E isso não aconteceu, como a gente sabe, que já estamos com o gráfico pronto. Isso não aconteceu. E ele volta a cair. Se ele volta a cair, voltou a retomar a tendência anterior. Então essa perna é a perna da tendência novamente. Uma pequena correção que eu desprezo essa correção. Para mim isso aqui é tudo um movimento só. Eu chamo esse movimento todo como uma única onda, tá? Para efeito de análise, isso aqui tudo para mim ainda não corrigiu. É tudo uma perna só e esta é novamente uma perna de tendência. Então observa que ele quebrou duas vezes, por duas vezes ele rompeu topo, quebrando a tendência. Duas vezes ele fez isso, violinando, pegando o stop dos vendidos no gráfico do 1 minuto.
se eu ou você tivesse comprado essa perna aqui, comprado acreditando numa alta, estaríamos comprando pelo risco, porque não houve nenhum sinal ainda de que começaria a onda 3. E pelo contrário, desabou o mercado. Então, com esse entendimento, eu consigo enxergar onde é a perna da tendência e onde é a perna da correção. E esse movimento e esse conjunto de movimentos, eles se repetem. Eles vão acontecendo o dia todo, principalmente se tratando em gráfico de 1 minuto, como é o caso, porque ele vai acontecer várias vezes. Se você levar para o gráfico de 5 minutos, você vai ter uma incidência menor de vezes onde esse comportamento vai se repetir dentro de um mesmo dia. É natural, porque é um gráfico 5 vezes mais lento, ok? Cada vela no outro período representa 5 velas aqui, ou 5 aqui, igual a uma lá. Então é por isso que aqui você vai ter mais vezes esse movimento se repetindo. E aí você pode continuar fazendo o exercício, eu gosto sempre de dar continuidade, porque você continua vendo o movimento que o preço está fazendo. Parou de cair dessa vez aqui, ó, e não tem mais novo fundo. Ok, mas essa perna de tendência precisa de uma correção. Cadê a perna de correção desta perna de tendência? A perna de correção desta perna de tendência está aqui. Todo esse movimento é a perna de correção desse movimento de tendência. Só que para isso acontecer, outra tendência ocorreu, tendências menores. Então o gráfico faz aqui topos e fundos novamente ascendentes, e aí faz o que? Quebra aqui a tendência. Então observa nesse movimento aqui embaixo se não é a mesma coisa que nós estudamos lá em cima. Olha só, vou pintar de amarelo aqui também. Então aqui nós temos a perna, nesse caso era correção, era tendência. Quando ele rompe aqui, deixa eu até marcar aqui para vocês, quando ele rompeu aqui esse topo, ele mudou a tendência num tempo menor do que esse de 1 minuto. O tempo menor começou a fazer topos e fundos ascendentes. Então, a partir dessa perna aqui, menor, nós temos essa perna como sendo uma perna de tendência. Se essa aqui agora é a nova tendência, então essa perna aqui é da correção. E essa outra onda jogou uma outra perna de tendência. E essa perna aqui de correção. Só que essa correção, igual lá em cima, deu uma violinada, rompeu o fundo anterior. E quando isso acontece, eu não tenho característica mais de topos e fundos ascendentes, como eu tinha, que isso aqui é a característica da tendência de alta, né? É a característica da tendência de alta. Então aqui eu tenho uma tendência de alta e aqui eu tenho uma tendência de baixa. Então essas são as características. Observa que no momento que ele faz essa linha aqui, essa onda de correção e passa o fundo anterior, eu não tenho nenhuma das duas características. Então aqui quebrou a tendência, a menor tendência foi quebrada, essa tendência menor de alta foi quebrada. Em seguida, ele repete o movimento, ele vai lá e rompe novamente e faz o que? Rompe aqui o topo agora. E ele retoma então essa tendência. Nós podemos então novamente classificar como essa perna de tendência novamente. Se essa é a tendência, então essa é a correção. E aí joga a perna de tendência de novo, não conseguiu romper o topo anterior, faz um reteste no fundo anterior, também não rompeu, até aqui tudo bem, nada mudou, ok? E aí consegue jogar a nova perna de tendência dele aqui para cima. E aqui nós temos então tendência, correção, tendência, correção, que foi o reteste, respeitado, tendência novamente.
e aí o preço continua no seu comportamento. E aí ele vem fazendo até um zigue-zague menorzinho aqui. A gente vai filtrar todo esse zigue-zague aqui e volta a fazer perna de correção. Jogou perna de correção, jogou perna de tendência de novo. Nesse movimento aqui você tem todo esse embaraço aqui, né? Todo esse lenga-lenga, todo esse ruído para gerar a correção daquela perna maior. Então aqui nós temos a correção dessa perna menor, a tendência dessa perna menor, e agora ele faz uma espécie de M aqui. Então quando você tem a leitura de que essa perna não foi corrigida e ela deverá ser corrigida, essa informação é muito importante para você observar que por aqui o preço começa a ter problema. Por aqui o preço começa a ter problema. E se o preço vai começar a ter problema por aqui é lugar de começar a pensar em vender. Então, uma vez que você está olhando para este movimento como um todo, você enxerga que isso é a correção desse outro movimento aqui. Então essa aqui é a tendência maior, essa aqui é a correção maior. O que está faltando aqui é uma tendência, a perna da tendência continuando aqui na tendência maior. E aí você tem essa percepção, te facilita fazer operações dentro do gráfico de 1 minuto. Você vai identificar o movimento, menor fractais, maior fractais, trabalhando no conjunto de candles, formando topos e fundos ascendentes ou então descendentes, para que você consiga entender qual é a perna da tendência e qual é a perna da correção. Assim, simplifica mais a hora de você tomar a decisão se você vai vender, se você vai comprar. E se você for vender, você tem ainda, pela nossa estratégia, utilizada diariamente com vocês, você pode vender e defender a sua posição. Baseado nesse princípio, nesse conceito, nesse entendimento, você abre a sua posição de venda, por exemplo, por aqui, tá? Um exemplo, você vai vender por aqui, passa um calor, porque você entende que aqui é Fibonacci desse ponto aqui, passa um calor, segura, se romper você vai ter que estopar, em algum lugar você vai sair fora da operação, porque vai dar o seu limite de loss, porque o stop é técnico, ou é financeiro, enfim, você vai estopar a sua operação. Se você errar a sua análise e o mercado resolver subir, você vai ter que estopar. Mas se você resolver vender, né, você está certo nesse exemplo. E por outro lado, tem players que vão pensar em compra, vai pensar que vai subir por qualquer outro contexto. Análise, isso é muito individual, não acertamos sempre. Às vezes achamos que vai cair, o preço sobe, e achamos que vai subir, o preço cai. Então isso é muito particular. Mas se aqui quem comprou teve que estopar e quem vendeu deu certo. Se você tomou a decisão de vender nessa região baseada em todo esse contexto que nós acabamos de ensinar, você vai se defender com os scalps. Essa é a metodologia que eu ensino diariamente na sala. Você vai se proteger e nesse movimento aqui você vai tomar um calorzinho, ok, mas no final vai valer até a pena, porque vai ser mais pontos que vai gerar para você. Cada vez que ele volta contra, mais pontos ele dá para você, desde que depois ele caminhe na direção desejada. E aí no final do dia acabou que fechou lá perto das mínimas desse movimento. Então o mercado abriu aqui e fechou aqui, e você, com essa leitura, você teve dificuldade, sim, porque muitas vezes o mercado rompeu. Agora é muito fácil, até a minha tia olha para o gráfico e opera, né? Porque ele olha aqui, agora rompeu, mas depois caiu, é melhor segurar. Mas na hora será que nós tomaríamos essa decisão? Na hora, com o mercado rolando, sem saber o que vai acontecer no próximo candle, será que essas seriam as nossas decisões? Pois bem, essa é uma pergunta que fica no ar, nós só saberemos no pregão ao vivo, mas com conhecimento, com estudo, com técnica e com critério para que você tome suas decisões, você vai saber o que vai fazer antes. Você então já sabe o que você tem que fazer
antes e não deixa para operar na base do improviso. Eu espero que esse vídeo traga para você clareza, esclarecimento e você consiga fazer melhores resultados, melhores performances. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Deixe o seu comentário nesse vídeo, colocando a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Porque tudo que eu quero é que você seja um trader melhor.